Olá, amigos. Alguma vez já atravessou uma situação indescritível que desafia a lógica e o que temos como padrão de normalidade no nosso universo? Aparições de espíritos, ecos do além, luzes enigmáticas e criaturas sinistras são apenas algumas das descrições de estranhos relatos vividos por pessoas comuns em todo o planeta. Esses fenômenos inexplicáveis desafiam a razão e a compreensão da ciência, e muitas vezes são deixados sem explicações plausíveis. A história está repleta de eventos misteriosos que continuam a fascinar e a intrigar os seres humanos até hoje. Embora a ciência tenha feito grandes avanços na compreensão do mundo, muitos desses mistérios permanecem sem solução e continuam a alimentar a imaginação humana. No vídeo de hoje, você vai conhecer 6 relatos de pessoas que passaram por situações que não podem ser explicadas de maneira racional. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Roberto, e este é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Uma pessoa que possui os dons de premonição, visão, audição e sonhos lúcidos, todos juntos e ao mesmo tempo, é algo muito raro. O mais comum é que apenas um deles se manifeste por vez ou que a pessoa tenha apenas um deles bem aflorado. Esses não são dons fáceis de se lidar, pois vemos, ouvimos, sonhamos e temos pressentimentos, muitas vezes bons, mas também assustadores. Ouvir com clareza é muito difícil, e muitas vezes precisamos interpretar os sinais e confiar em nossos instintos. Já contei aqui mesmo no canal a história do AVC que a minha avó sofreu, e agora vou contar sobre uma trombose que ela teve ainda jovem, para que os amigos possam sentir a dimensão do dom que ela tinha. Assim como ela, estudei muito e também frequentei um centro espírita por 20 anos para aprender a lidar com essas situações. Durante muito tempo e com muita frequência, eu via 2 figuras vestidas de branco que sempre me aconselhavam. Segui os conselhos deles por alguns anos, e num único dia em que não os escutei, aconteceu algo que deixou muitas marcas em minha vida, marcas essas que duram até hoje. Vamos ao caso da minha avó. Há um centro de Umbanda em São Paulo que existe até hoje e que faz cirurgias espirituais à distância. Eu não seguia o espiritismo naquela época, mas a minha avó sentia muitas dores em uma das pernas que médico algum conseguiu resolver. Então, uma prima me falou sobre esse centro e me contou muitas histórias positivas a respeito. Pedi que ela me passasse o endereço desse centro, pois a minha avó estava disposta a tentar qualquer coisa para se livrar dessas dores. Escrevi uma carta contando do problema que a minha avó estava enfrentando. Dentro de pouco tempo, eles me responderam marcando o dia da cirurgia, me dando instruções de como a cama deveria ser forrada e dizendo que eu deveria colocar uma jarra azul com água ao lado da cama. Me mandaram também algumas orações que eu deveria fazer. Eu era adolescente, não entendia muita coisa e acabei fazendo tudo o que me mandaram. No dia da cirurgia, às 8 horas da noite, a minha avó foi se deitar no meu quarto com tudo já preparado. Eu fui me deitar na casa dos fundos, que dava para a rua de trás. Imaginem uma linha reta. Essa era a nossa posição naquela noite. Minha avó estava em uma ponta e eu, no extremo oposto, em casas diferentes. Eu me deitei. Comecei a rezar e a sentir meu corpo flutuando na cama. Eu estava bem acordada, tanto que me segurava nas bordas do colchão, sem entender o que estava acontecendo. A sensação era maravilhosa. De onde eu estava, vi 2 figuras vestidas de branco entrando no quarto onde a minha avó estava. Me perguntava como poderia estar vendo aquilo se eu estava em outro quarto, em outra casa, a cerca de 10 metros de distância da casa onde ela estava. Mas era como se eu estivesse lá com ela, mesmo sabendo com certeza que não estava. Então entrou no quarto um homem já maduro, com a barba bem grisalha, vestindo um terno cinza escuro, parecendo ser bem antigo. Eu me lembro como se fosse hoje do relógio de bolso antigo que ele carregava, dos óculos e tudo mais. Enfim, continuei em oração. Passado o tempo que o centro determinou, saí do meu quarto e fui até onde a minha avó estava. À primeira vista, ela estava bem. Então contei o que havia visto, e ela me disse que havia visto índios de mãos dadas ao redor da cama onde estava deitada. Roberto, depois disso, ela nunca mais sentiu dor na perna, mas eu me perguntava quem poderia ser aquele senhor. Passados 2 anos, comecei a frequentar o espiritismo, lendo os livros. Um dia me deparei com a foto daquele senhor. Era o Dr. Bezerra de Menezes, cuja imagem eu havia visto pela 2ª vez em minha vida, sendo a primeira durante a operação da minha avó. Amigos, foi feita uma ressonância magnética e o médico veio me perguntar que cirurgia era aquela que havia sido feita na perna dela. Eu respondi que ela nunca havia feito nenhuma cirurgia, muito menos na perna, e sorri. O médico ficou confuso, mas eu sabia o que havia acontecido.
A marca interna da cirurgia havia aparecido no exame, mas por fora não havia corte algum. Sempre que me lembro desse fato, eu me emociono. Eu me lembro nitidamente da imagem do Dr. Bezerra de Menezes, como se estivesse vendo aqui agora na minha frente. Esse é o lado bom desse tipo de dom, mas eu gostaria de não ter nada disso, pois as visões negativas são muito doloridas. Certa vez, em Recife, fui ao hospital visitar uma amiga que estava internada na UTI há mais de um mês. Ela havia sofrido um AVC e depois uma infecção generalizada. Eu fui tentar visitá-la, mas ao chegar à porta da UTI, vi um médico e duas enfermeiras saindo apressadamente e entrando em uma porta em frente à UTI, cruzando o corredor. Resolvi ficar colado ao lado da porta da UTI para pedir permissão para ver a minha amiga, quando a equipe retornasse. Algum tempo depois, um médico vestido com uma roupa verde e uma touca na cabeça abriu a porta da UTI e me perguntou se eu desejava ver alguém. Eu disse o nome da minha amiga, e ele respondeu que ela estava no leito 6, mas que ela estava inconsciente e que o relatório do dia já havia sido passado para a família, que havia acabado de sair. Eu respondi que já sabia, pois havia encontrado com eles quando estava chegando. Então ele falou que iria olhar como ela estava e que voltaria para me dar notícias. Logo em seguida, a equipe voltou. Ao me encontrar ali parada, me perguntou o que eu queria. Eu falei novamente que queria ver a minha amiga, disse o nome dela e eles falaram a mesma coisa que o outro médico havia me dito, que eles iriam retornar para me dar notícias. Eu disse que não havia necessidade, pois um médico de roupa verde já tinha ido fazer isso. Eles ficaram um olhando para o outro, de olhos arregalados, e me disseram que não havia ninguém lá dentro, que só eles tinham permissão para ficar lá e que, quando ele saiu para ir até outra sala, aquela sala havia ficado vazia. Então eu falei que não, que havia conversado com aquele médico da mesma forma que estava conversando com eles. Perguntei se naquela sala havia alguma outra saída, já que eu não havia saído da frente daquela porta e estava à espera do médico retornar para me dar notícias da minha amiga. Eles perceberam que eu estava ficando nervosa e sem entender nada, e permitiram que eu entrasse na UTI para me certificar de que não tinha como alguém sair dali por algum outro local, já que naquela equipe todos usavam branco e não verde. Eu, sem entender nada, perguntei a eles como isso podia ser possível. Disse que havia conversado com aquele médico. Depois de rir discretamente, um dos médicos me disse apenas, coisas de hospital, e eu fui embora o mais rápido que pude, muito assustada. Nunca havia passado por algo parecido em toda a minha vida. Olá Roberto e amigos do canal, eu volto aqui contando mais um relato sobre os eventos sobrenaturais que acontecem na clínica veterinária onde trabalho. Eu sou de Mauá, me chamo Fernanda e sou médica veterinária. A clínica onde trabalho não fica na mesma cidade. Para a descrição do local, eu prefiro não revelar onde fica. Sempre que converso com os demais funcionários da clínica, percebo que cada um tem um relato de casos estranhos que acontecem por aqui. Todos têm feito sua ação particular de proteção espiritual, pois começamos a sentir muita moleza no corpo e um cansaço inexplicável. Eu comecei a tampar o meu umbigo e os outros funcionários aderiram a essa prática. Sempre ouvimos louvores evangélicos e fazemos muitas orações, que tem promovido alívio em nossos dias. Porém, as atividades só aumentam e não entendemos o que acontece ao certo ali. Só sabemos que a impressão que temos é que toda semana um espírito novo aparece, pois as coisas nunca acontecem do mesmo jeito. Um dia, eu estava no consultório lançando mais informações no sistema, quando vi várias mulheres passando vindo dos fundos, onde fica o setor de banho e tosa e o quartinho de depósito. Quando me atentei para a presença delas, elas desapareceram bem ali na minha frente. Os cachorros que ficam próximos ao quartinho de depósito não paravam de latir e de olhar continuamente para a porta. Eles sempre cheiram, encaram-o. Quando olhamos, nós nunca vemos nada além de um espaço vazio. São muitos os eventos estranhos que acontecem por aqui. Muitos funcionários ouvem portas batendo, além de passos em salas vazias. Esses dias, um dos vendedores foi trocar o galão de água e, automaticamente, quando ele levantou o galão, sentiu uma força puxando o galão para baixo. Ele pensou que era algum colega de trabalho, mas não viu ninguém. Outro funcionário desceu à noite para buscar um cachorro no banho e tosa. Chegando lá, ele viu que o cachorro estava olhando para um ponto fixo e não se mexia. O funcionário fez barulho, o cachorro olhou para ele, mas imediatamente não havia nada. Ele até filmou a cena e todos ficamos arrepiados quando ele mostrou a filmagem. Meu computador continua ligando sozinho. Quando os funcionários passam a noite para fechar a porta de baixo,
eles observam o computador ligado. Essas atividades só aumentam e não sabemos ainda o que atrai tantos espíritos e tantas atividades naquele local. Olá, Roberto. Eu me chamo Ana e moro em uma cidade pequena no interior do Paraná. Eu fui uma adolescente que gostava muito de ler livros de história e mitologia. Sempre foram os meus preferidos. Então, eu sempre levava um livro da biblioteca para ler em casa. Isso em uma época que não havia internet nem redes sociais. Acredite, essa era a maneira que eu encontrava para relaxar e aguçar a minha imaginação. Nessa época, eu tinha por volta de 12 anos de idade, hoje estou com 33. Pois bem, meu pai, nessa época, era da religião evangélica e era o que, hoje em dia, algumas pessoas, talvez movidas pela desinformação ou puro preconceito, rotulam como fanáticos. Nós morávamos em um barracão bem apertado. Era um tempo difícil. Como o nosso quarto era bem pequeno, meu pai improvisou um beliche feito com uma cama em cima da outra, camas comuns parafusadas uma em cima da outra. Nesse dia em questão, eu havia ido até a biblioteca da minha escola e encontrado um livro chamado A Lenda do Sultão. Esse livro contava a história da Arábia Saudita e nele continham também alguns poemas muito bonitos, retirados das histórias dos livros das Mil e Uma Noites. Então eu me encantei e levei para ler em casa. Quando já estava deitada na beliche em casa lendo esse livro, meu pai perguntou o que eu estava lendo. Eu expliquei a ele, que de uma maneira ríspida e grosseira, me disse que eu deveria estar lendo a Bíblia, que aquele livro que eu estava lendo não agregava nada à minha vida. Então ele trouxe a Bíblia com muita arrogância. Roberto, naquele momento subiu uma ira, uma raiva e uma revolta dentro de mim. Aquela mistura de sentimentos que só uma adolescente é capaz de sentir e de entender. No momento em que eu toquei naquela Bíblia, eu estava pensando e desejando muitas coisas ruins. Então meu pai chamou minha mãe para ir até a casa da minha avó, que ficava uma rua acima da rua onde morávamos. Nessa época, a energia elétrica ainda não havia chegado em nossa rua, então ainda usávamos lamparinas para iluminar dentro de casa. Assim que meus pais saíram, eu joguei a Bíblia de lado e voltei a ler o meu livro tranquilamente. Foi então que comecei a ouvir passos bem pesados do lado de fora da casa, próximo à porta de entrada. Então eu pensei que meu pai deve ter esquecido alguma coisa, então peguei a Bíblia de volta. Mas depois de algum tempo, comecei a estranhar o fato de ninguém ter entrado em casa. Aqueles passos pesados não paravam. Eu continuava ouvindo incessantemente e a sensação que eu tinha era de que quem estava ali estava rodeando a casa e não caminhando para entrar. A essa altura, a casa já estava bem escura por dentro e começava a escurecer também do lado de fora. Quando decidi esticar a cabeça para fora da beliche, que era bem pertinho da porta do quarto, para ter uma visão da porta da sala e também da rua. Roberto, assim que estiquei minha cabeça para fora, um vulto branco passou como um vento bem na minha frente. Eu descrevo essa sensação como um vento devido à velocidade com que eu senti. Aquele vulto foi até a cozinha e começou a mexer nas panelas do armário. Depois, foi até a pequena área e abriu a torneira do filtro de barro. Eu consegui ouvir a água que saía do filtro cair dentro do copo. Nesse momento, eu senti meu coração congelar e comecei a tremer. E a única coisa que consegui pensar foi orar em pensamento e pedir perdão a Deus pela maneira que havia tratado a Bíblia Sagrada. Então, eu comecei a orar pedindo perdão a Deus. Comecei a ouvir as vozes dos meus pais que estavam retornando da casa da minha avó. E assim que eles entraram no terreno da nossa casa, o barulho lá fora parou e eu consegui me mover e descer desesperada do beliche. Então, ainda trêmula e chorando muito, contei aos meus pais o que havia acabado de acontecer. Meu pai fez com que dessemos as mãos e fizéssemos uma oração. Naquele exato momento, ao terminar de orar, meu pai abriu os olhos, agora arregalados e ainda assustado, e nos contou que havia tido uma visão. Sim, Roberto, meu pai não aceita e nem gosta de falar a respeito, mas ele é médium. Na verdade, acredito que eu herdei essa bênção ou essa maldição dele. Então, naquele momento, ele contou que, enquanto orávamos, viu um ser que parecia metade gente, metade besta, e contou que esse ser tinha dentes grandes e horríveis e também era muito alto e forte. Naquele momento, eu realmente entrei em pânico. Então, meu pai me olhou e me disse: "Não precisa ter medo, eu já ouvi no portão de madeira indo embora." Sabe, Roberto, eu acho que de tanto ver essas coisas, meu pai já nem tinha mais medo. Hoje, até eu entendo porque depois de um certo tempo vendo essas criaturas ou coisas, a gente acaba achando normal. Só sei que, daquele dia em diante, eu nunca mais tratei com desrespeito, raiva ou desprezo aquele livro que,
para nós cristãos, é o mais sagrado de todos, a Bíblia Sagrada. Saudações a todos do canal e a você, Roberto. Sou um grande fã do canal e creio ter sido um dos primeiros inscritos. O canal tinha menos de 50 inscritos quando eu me inscrevi, e hoje eu vejo com alegria o quanto o canal cresceu. Eu me chamo Hugo e moro em Sorocaba, no interior de São Paulo. Tenho 25 anos e ainda moro aqui no município desde que nasci. Eu fiz a minha vida toda aqui e vivo com a minha mulher e minhas filhas, Isabela e Mariana, que, apesar da pouca idade, já são fãs do seu canal, Roberto. Há cerca de 8 anos atrás, eu estava desempregado e trabalhava com meu pai, fazendo um bico sempre que um dos seus ajudantes faltava. Nós havíamos saído de casa bem cedo e trabalhamos naquele dia até a hora do almoço, e no caminho de volta para casa, recebemos uma ligação da esposa do meu irmão. Deu para perceber pela sua voz que ela estava assustada e com muito medo. Ela nos contou que havia deixado as filhas gêmeas na escola e que voltou para casa para tentar dormir um pouco mais, pois não estava se sentindo bem. Mas algo a acordou pouco depois de finalmente conseguir pegar no sono. Perguntamos do que se tratava, mas ela apenas respondeu que era algo que não conseguia enxergar com clareza. Insistimos em saber o que ela havia visto e ela respondeu que tinha visto uma figura negra, mas parecida com uma sombra. Ela nos ligou naquele dia porque meu irmão estava no trabalho e ele estava sozinho em casa, apavorada e sem saber o que fazer. Mas, amigos, para nossa surpresa, havia ainda algo mais estranho acontecendo naquela casa. Ela também nos disse que alguma espécie de fungo ou mofo havia formado a imagem de cruzes, uma na porta do banheiro e outra na porta do quarto onde ela dormia. Ela disse que tentou esfregar, mas aquilo simplesmente não saía. Nós não estávamos acreditando no que ela estava dizendo. De cara dissemos que ela deveria estar imaginando coisas, o que a deixou ainda mais nervosa. De repente, ela começou a berrar que não estava louca, e notamos que ela não estava brincando quando ela disse alguns palavrões bem cabeludos. Então fomos para lá o mais rápido que conseguimos. Quando chegamos lá, ela nos levou para ver as imagens nas portas. Imediatamente, aquelas cruzes não tinham cheiro, estavam apenas se destacando da cor da porta como uma marca molhada. Nós não sabemos o que ou quem poderia ter feito isso, mas com certeza era algo que nunca encontraríamos uma resposta. Ela, meu irmão e minhas sobrinhas foram para nossa casa e ficaram por lá até encontrar outro lugar para morar. Minha cunhada não quis voltar lá nem para buscar suas coisas. Meu irmão contratou uma equipe de mudança com 5 ajudantes que recolheram tudo que estava lá dentro e levaram embora. Meu pai foi junto com essa equipe e disse que, além da porta do banheiro e do quarto, agora aquela cruz meio molhada, aparentemente formada por mofo, estava em todas as portas da casa, além de aparecer em algumas das paredes. Ainda muito assustados, eles se mudaram para outra casa e nada de estranho parecia acontecer depois disso, mas o que ela passou naquele dia foi inexplicável. Eu procurei na internet e encontrei uma história semelhante, mas a única diferença era que a outra pessoa não viu a mesma figura que ela disse ter visto. A cruz pode ou não estar lá até hoje. Eu conheço as pessoas que se mudaram para aquela casa, mas eu nunca perguntei sobre aquelas cruzes. É uma família com mãe, pai e 4 filhos. Eles têm uma garotinha que dizem que fica olhando fixamente para um dos quartos e eles estão preocupados porque não conseguem entender o motivo para ela fazer isso. E, quando perguntam, ela simplesmente fica em silêncio. O que eu vou contar aconteceu comigo no ano de 1991 e jamais consegui explicações sobre o que aconteceu e nem consegui entender o que realmente aconteceu naquele dia. Nessa época, eu era recém-casada e meu marido trabalhava em uma empresa um tanto distante e chegava em casa tarde da noite. Nós morávamos em um bairro afastado e eu ficava sozinha em casa até altas horas da noite, aguardando meu marido chegar do trabalho. Devido ao horário e ao local que morávamos, com muita mata em volta, eu ficava preocupada e só me tranquilizava quando ele chegava em casa. Certa noite, exatamente às 11h55, eu estava ansiosa para que meu marido chegasse e resolvi esperar por ele no portão de casa. A rua estava deserta, só passavam alguns carros e eu continuei lá, sozinha, olhando na direção onde meu marido chegaria. Fiquei acompanhando as horas no relógio quando eu notei que era pontualmente meia-noite. Nesse exato momento, e de forma repentina, comecei a ouvir um som como se fosse de um apito desses que os vigias noturnos usam. Fiquei procurando de onde aquele som estava vindo, tendo em vista que onde morávamos não havia guardas noturnos. Quando olhei na direção de onde o som estava vindo, que era uma encruzilhada perto de um bosque que havia nas proximidades, vi algo muito estranho. Era uma forma parecida com um ser humano,
mas com a cor acinzentada e parecendo bem maltrapilho. Era como se suas roupas estivessem todas farrapadas. Ele não andava, ele flutuava no ar, parecendo se deslocar aleatoriamente com uma velocidade muito grande. Ele se deslocava para um ponto e parava, depois ia em altíssima velocidade para outro ponto e parava novamente. Eu vi aquilo e fiquei horrorizada, não sabia o que fazer. Então, em um impulso automático, entrei correndo em minha casa e fiquei quietinha lá dentro, com medo que aquilo me seguisse e derrubasse a porta. Eu fiquei ali tremendo até meu marido chegar. E, quando ele chegou, eu contei o que havia acontecido, e ele disse que não viu nada lá fora no momento em que entrou. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e curta. Também compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook. Muito obrigado.